Olá, está entrando no ar mais um Ligado em Saúde. O programa de hoje vai atender ao pedido do João Bonfim, que mora em Papanduva, Santa Catarina. O João ligou para a gente querendo saber mais sobre lipoma, um tumor benigno que cresce lentamente e que pode ser removido sem maiores complicações. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a doutora Daniela Nunes. Ela é dermatologista. Olá, doutora, como vai? Oi, tudo bem, Juliana? Doutora, explica pra gente melhor o que é um lipoma. Na verdade, um lipoma é um acúmulo de tecido gorduroso, ou seja, células adiposas, que fica no tecido celular subcutâneo, ou seja, fica abaixo da pele, né? Esse acúmulo de gordura, ele, né, geralmente, como você falou, né, é benigno e ele pode se manifestar em várias áreas do corpo. Como, por exemplo, que áreas do corpo? É mais comum acumular mais no tronco e nos membros, né, principalmente nas pernas. Mas tem algumas síndromes genéticas, algumas que a gente chama de lipomatose, quando você tem acúmulo de vários lipomas na mesma pessoa, e aí você pode ter em outras áreas que não nessas duas áreas mais frequentes. Você pode ter na região do pescoço, por exemplo, que é um quadro de uma síndrome também, e em outras áreas também. Mas pode acontecer, por exemplo, de ter 2 lipomas no braço ou 2 lipomas na perna? Isso também pode acontecer? Pode acontecer. É comum você ter lipoma, uma lesão única, mas é também comum você ter esse quadro de lipomatose, ou seja, quando tem vários lipomas numa mesma pessoa. Aí realmente ele pode ser distribuído em todo o corpo. E o que causa esse problema, doutora? Por que pessoas desenvolvem lipomas? Não, o lipoma, na verdade, é de uma origem genética, você tem uma alteração cromossomial para que aconteça isso, né? Então, principalmente esses casos de lipomatose, ou seja, quem tem vários lipomas no organismo, é mais propenso a ter uma característica genética e hereditária, ou seja, provável de ter alguém na família, às vezes até um pouco mais distante, e também ter um caráter de transmitir isso para os filhos também. Mas é um problema comum ou a gente está falando de um problema raro? Não, é um problema comum, é um problema comum. Principalmente quando a gente fala assim de uma lesão única, né, de um lipoma só. Os casos de lipomatose é que são não são tão frequentes, né? Doutora, a partir de que idade os lipomas podem começar a aparecer? Crianças também têm lipoma? Crianças é mais difícil, geralmente mais quando você tem as síndromes genéticas que causam essas lesões múltiplas. Mas é mais comum você começar a aparecer esses quadros de lipoma na adolescência, iniciando a idade adulta. E como que uma pessoa pode desconfiar que está com lipoma? Quem tem lipoma sente alguma coisa? Sente dor? Não, na verdade, os lipomas eles são indolores. Você não sente dor nenhuma, exceto não tem uma síndrome genética também, geralmente de vários lipomas no corpo, que aí, no caso, é um quadro doloroso, mas isso é muito raro. O mais comum do lipoma é ele ser indolor. A pessoa, ela palpa, ela sente na pele que tem como se fosse um nódulozinho, como se fosse um carocinho ali, e na verdade é um carocinho de gordura, ou seja, não é endurecido, ele é com uma consistência meio amolecida, mas ela mais palpa do que vê. Alguns casos você até pode visualizar o lipoma, mas quando ele tem um tamanho mais volumoso, né? E o fato dele ter crescido, né, de ter um tamanho maior, significa um caso mais grave? Representa um caso mais grave ou não necessariamente? Não. O lipoma ele tem uma tendência de crescer mesmo em tamanho. Ele cresce lentamente, ele não tem uma evolução muito rápida. Na verdade, assim, geralmente, às vezes, a pessoa tem um lipoma muito pequeno, de 1, 2 centímetros, que ela nem sente ao toque, né? Às vezes é muito mais profundo também. E ele, à medida dos anos, às vezes com 1, 2 anos, ele vai aumentando e aí depois isso vai se tornar mais perceptível, né? E aí, como é que uma pessoa, então, faz para confirmar se de fato aquilo se trata de um lipoma? Ela sente o carocinho, procura ajuda médica e aí vai confirmar. De que forma ela confirma? Na verdade, assim, é o médico que vai fazer esse diagnóstico, né? Porque você pode ter um quadro de um cisto, por exemplo, que também tem uma característica de você mais palpar do que você vê, e quando você vai palpar ele fica meio amolecido também, ele não é muito duro. Então você tem cistos sebáceos, você tem outros cistos que também pode ter uma característica na palpação de ser parecido com lipoma. Né? Então, e como é que se dá essa diferenciação entre um e outro? Qual é o exame? Na verdade, assim, você faz muito mesmo pelo exame clínico, né? Assim, a palpação, o dermatologista, até mesmo
o médico, às vezes o clínico, às vezes tem cidades que tem um clínico geral que atende a população, que pode fazer esse diagnóstico. O cisto sebáceo, ele tem algumas características diferentes, por exemplo, ele tem um ponto, um orifício central, ele tem um odor fétido. Às vezes ele sai secreção, se você espremer um pouquinho, ou fazer um pequeno orifício, ele sai uma secreção fétida, o que não tem no lipoma. O lipoma, geralmente, ele é um pouquinho mais profundo do que o cisto sebáceo. Então, tem algumas características clínicas que só o médico que já, no caso, principalmente o dermatologista, que já tem um olho mais apurado, que vai conseguir fazer esse diagnóstico. Mas em nenhum caso é preciso fazer um exame laboratorial para se confirmar se de fato se trata de um lipoma? Só na mão mesmo você já consegue perceber? Já, no exame clínico você já consegue fazer esse diagnóstico. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, se tem vários lipomas ou você está questionando se esse lipoma é um pouco mais profundo, de um tamanho maior, você pode até fazer um ultrassom para até excluir a parte de um diagnóstico de cisto, né? Mas não cisto sebáceo. Cisto sebáceo é bem mais superficial e uma característica clínica bem mais tranquila para fazer o diagnóstico também. Doutora, em nenhum caso, raramente ou é impossível um lipoma se transformar num tumor maligno, canceroso? O lipoma, por si só, ele já é um tumor benigno, né? O que acontece é que quando você vai fazer a cirurgia para a retirada do lipoma, você tem que fazer uma biópsia, ou seja, vai fazer um estudo desse tecido que você retirou, porque às vezes abaixo desse lipoma ou nessas células próprias você pode ter um liposarcoma, ou seja, um tumor de células adiposas, porém maligno, né? Mas dificilmente você tem uma malignização desse lipoma primário. E para a retirada do lipoma, geralmente, a senhora falou em cirurgia, geralmente é cirúrgica mesmo essa retirada do lipoma? Geralmente é cirúrgica, porque você tem até alguns casos, quando o lipoma ele é muito grande, o volume dele é muito grande, você pode até fazer uma lipoaspiração, para você aspirar esse tecido adiposo, né, essa gordura, e depois você vai fazer uma cirurgia menor. Porque você tem casos de lipomas muito grandes, em que você fizer a cirurgia vai ficar com uma cicatriz inestética. Aí você pode aspirar essa gordura para depois fazer uma cirurgia menor. Mas quando são lipomas, o que é mais frequente são lipomas pequenos, né? E aí você pode fazer realmente a cirurgia, que é a retirada cirúrgica, né? Realmente anestesia local, porque você tem que tirar a cápsula dele. O lipoma, ele forma uma cápsula que vai envolver essa célula de gordura, porque senão ela não ficaria tão concentrada, tão nodular, né? Então essa cápsula, vamos dizer assim, ela protege essas células adiposas. Então se você simplesmente, vamos dizer assim, furar, né? Se você fizesse uma pequena excisão nesse lipoma e espremesse para sair essa gordura, por exemplo, o que acontece? Ele ia, vamos dizer, murchar, porque ia sair essa gordura, mas aos poucos ele ia se refazer. Pois é, pode acontecer então do lipoma voltar, mesmo depois da cirurgia? Aí depende se durante a cirurgia não foi retirada toda a cápsula do lipoma. Então, na verdade, é uma cirurgia bastante simples. É, bem tranquila. É verdade que é possível ser feita, inclusive, no consultório do dermatologista? É. Aí só no caso, por exemplo, de pacientes que têm essa lipomatose, que tem pacientes, às vezes, tem mais de 100 lipomas em todo o corpo. Aí, às vezes, você tem que fazer um procedimento mais em centro cirúrgico, né? Até para o conforto do paciente. Mas no caso que é o mais comum de todos, de 1, 2 lipomas, você retira no consultório, esse paciente volta às atividades diárias, é bem tranquilo. Doutora, e o que pode acontecer com uma pessoa que não operar um lipoma e que deixar ele ali, ele for crescendo, pode acontecer alguma coisa mais grave? O problema de ele crescer é que ele pode crescer e tornar-se uma cirurgia um pouco mais complicada, né? Pode ter alguns, dependendo do local que ele ficar, você pode ter algumas complicações, no caso, principalmente a parte de estética, de você ter tecido para você fechar aquele processo cirúrgico que você vai realizar. E o problema também é de infeccionar, né? O lipoma ficar num tamanho maior e complicar no caso de uma infecção secundária. E aí você tem que tratar a primeira infecção e depois fazer a retirada. Você não pode nem retirar enquanto ele está com um quadro de infecção no local. Mas não tem nenhuma medicação que possa ser tomada para ele reduzir de tamanho, não? É cirúrgico mesmo? Não, infelizmente, só cirurgia. Tá certo. Doutora, foi muito bem explicado, viu? Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Obrigada a você, Juliana.
O Ligado em Saúde fica por aqui, mas não esqueça, é você quem escolhe os temas do nosso programa. Então não perde tempo, mande sugestões para o nosso e-mail ligado@canalsaude.fiocruz.br ou ligue 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Eu espero você no próximo programa para a gente ficar ligado em saúde. Até lá!